Notícias com Carla Jorge de Carvalho. 2 cidadãos que seguiam a bordo do MV Óndios testaram positivo ao antavírus. A operação de desembarque deve terminar hoje. Falamos de um dos 17 cidadãos norte-americanos retirados do navio cruzeiro. Testou positivo durante a madrugada, apesar de não apresentar sintomas. É o que indicam as autoridades de saúde dos Estados Unidos, sendo que na última hora surgiu a confirmação de mais um teste PCR positivo, agora de uma cidadã francesa, Miguel Gato. E a informação é avançada pela Ministra da Saúde de França esta manhã, Stéphanie Rist. Ontem tinha dito numa entrevista que esta cidadã tinha apresentado sintomas na altura do repatriamento. O mesmo tinha escrito também o primeiro-ministro francês na rede social X, e hoje confirma-se esse teste positivo ao antavírus. A doente está neste momento internada num hospital especializado em doenças infecciosas. Quanto ao cidadão norte-americano que testou positivo, não apresenta para já sintomas. O PCR foi considerado positivo leve e, por isso, o caso é neste momento considerado inconclusivo por parte do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Mas os Estados Unidos estão na mesma a tomar medidas preventivas e a tratar o caso como real. É o que diz esta manhã o secretário de Estado da Saúde espanhol, Javier Padilla. Os 17 cidadãos norte-americanos vão chegar ao início do dia de hoje ao estado do Nebraska. De lembrar que lá são ainda 3 da manhã. Vão ser submetidos a exames. Vai também ser confirmado se há mais casos positivos, e depois estas pessoas que seguiam a bordo do navio que está agora atracado em Tenerife vão começar o período de quarentena de 6 semanas. Miguel Gato, com as mais recentes informações sobre o antavírus, as operações de repatriamento, como dizíamos, devem terminar hoje. 76 cidadãos já foram repatriados, faltam 24, vão hoje ainda voar em direção aos Países Baixos e à Austrália. A Organização Mundial de Saúde confirma até agora 6 casos de antavírus. 3 pessoas morreram. A OMS continua a apelar à calma e a garantir que o risco deste surto para a população em geral é baixo. Um adjunto da Ministra da Saúde presta em simultâneo apoio jurídico informal ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, um órgão partidário que é presidido pela própria Ana Paula Martins. O elemento do gabinete de que falamos é Pedro Ferreirinha, é jurista no Ministério da Saúde, é também militante do PSD. Os especialistas ouvidos pelo Observador alertam que está em causa um eventual uso indevido dos recursos do Estado para uma tarefa de cariz exclusivamente partidário. E Rita Lourenço é um caso que levanta dúvidas éticas. Um antigo membro do Conselho de Jurisdição do PSD resume: o problema não é legal, mas ético. Esta fonte diz também ao Observador que é aconselhável que se separe o governo do partido. Este comportamento pode representar uma violação dos deveres previstos no Código de Conduta do Governo, isto caso se verifique um uso indevido dos recursos públicos que tenham sido disponibilizados a Pedro Ferreirinha exclusivamente para o exercício das funções no gabinete da Ministra da Saúde. Nuno Mota Soares, que pertence também ao Conselho de Jurisdição do PSD, eleito pela lista adversária à de Ana Paula Martins, confirma, Rita, que Pedro Ferreirinha presta assistência voluntariamente. No entanto, Nuno Mota Soares relativiza a situação, fala numa ajuda pro bono. Nuno Mota Soares adianta ainda que há outros membros do PSD a prestar auxílio de forma voluntária ao Conselho de Jurisdição. Pedro Ferreirinha admite ao Observador que ajuda regularmente o Conselho de Jurisdição em questão, para o qual não foi eleito, porém, afirma que o faz de forma voluntária e fora do seu horário de trabalho. Rita Lourenço, com esta notícia que faz manchete a esta hora no site do Observador, Pedro Ferreirinha fala numa separação clara de funções e garante que o trabalho que faz é voluntário e fora de horas, mas contactado pelo Observador, Pedro Ferreirinha não esclarece que tipo de ajuda presta regularmente ao Conselho de Jurisdição. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Donald Trump rejeitou a resposta do Irão a uma proposta de paz dos Estados Unidos para terminar com a guerra. O presidente norte-americano considera a resposta de Teherão totalmente inaceitável. Em causa estava a proposta apresentada pelo presidente norte-americano na semana passada, que consistia em 14 pontos, incluindo a reabertura do Estreito de Hormuz. O Irão rejeitou, Trump não ficou satisfeito e, entretanto, volta a taxar avisos e ameaças. Diz que o Irão tem andado a brincar com os Estados Unidos e com o mundo. O preço do petróleo já subiu 4% esta manhã, depois destes avisos. Na análise, o coronel José do Carmo acredita que a única saída dos Estados Unidos para terminar a guerra é subir a pressão militar. Os Estados Unidos não querem recomeçar a guerra, querem ganhar por pressão, por negociação, e o Irão aposta nisto. Nós somos capazes de aguentar todo e qualquer sofrimento, e todo vai e qualquer esticando dano. a corda, não é?
e não iremos ceder. Portanto, isto deixa os Estados Unidos com uma situação, quer dizer, com um dilema muito simples de resolver, é que tem que aumentar a pressão militar, e, eventualmente agora controle aqui sobre a zona do Estreito, ações militares localizadas, e eu penso que é por isso que iremos avançar se não houver nenhuma mudança nestas duas posições que são por isto linhas vermelhas irredutíveis para ambos os lados. A análise de José do Carmo no Gabinete de Guerra desta manhã. O coronel acredita ainda que Donald Trump vai tentar convencer a China a tentar libertar o Estreito de Hormuz das mãos do Irão. O presidente dos Estados Unidos vai visitar Pequim entre quarta e sexta-feira desta semana. São agora 9h06, já a seguir o explicador sobre o atual clima de tensão na Comissão Nacional de Eleições, mas primeiro, Carla, tempo para as outras notícias que marcam esta manhã. Os 14 polícias detidos no caso de tortura e violações nas esquadras do Rato e do Bairro Alto conhecem hoje as medidas de coação. O Ministério Público pede prisão preventiva para 4, sendo um deles chefe da PSP. São suspeitos de agredir, torturar e violar pessoas vulneráveis nas esquadras do Rato e do Bairro Alto. Filmavam os atos que depois partilhavam em grupos internos de WhatsApp com dezenas de outros agentes. As medidas do Governo para a habitação, anunciadas há 8 meses, ainda não saíram do papel. O Jornal Público avança hoje que algumas continuam sem estar publicadas em Diário da República, outras ainda nem foram oficializadas em propostas de lei. Falamos sobretudo de medidas fiscais. O Primeiro-Ministro prometeu medidas que levariam ao aumento da oferta e, como consequência, uma descida dos preços. De acordo com o Público, o mercado ainda espera que estas mudanças cheguem ao terreno. O Benfica recebe hoje o Sporting de Braga e o Sporting joga em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. São os 2 jogos mais importantes na luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. As partidas começam às 8h15 e têm relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Nos últimos 7 meses abriram 10 novas livrarias em Lisboa. São negócios que estão a tentar provar que ainda há leitores analógicos, aqueles que gostam de espreitar prateleiras, folhear páginas, conversar com os livreiros em busca de recomendações. Vocês são, imagino, o Bruno não liga nada disto. Não liga essas coisas. Leitura sou contra. Leitura és contra, não é? No mercado com os e-books a crescer tanto, esta coisa das lojas físicas a nascer é um desafio interessante. E o Observador tem destaque com um artigo com a lista destas livrarias, não é? Que apostam noutras ofertas. É isso mesmo, e é por isso que estamos a falar disto. Por exemplo, há uma que tem um jardim, outra um bar e uma cafetaria, que combina sempre bem, não é? Café e livros. Isto também, muitos eventos relacionados com a literatura para procurar atrair clientes e provar que é um negócio que tem pernas para andar. Estão no nosso site estas 10 novas livrarias.